Oi, pessoal. Meu nome é Felipe. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o TXF11, que é um fundo imobiliário que emitiu um relatório gerencial alguns dias atrás. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, ele tem um cunho apenas informativo, tudo bem? Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente conversar sobre esse relatório gerencial. Então, o TXF é um fundo bastante conhecido já, né, do segmento de tijolo, fundo bastante exposto a imóveis de varejo, então a gente vai conversar sobre esse fundo que já aqui tem 10 emissões, né? Um fundo que já está com aí mais de 20 milhões de cotas e com uma base de cotistas de mais de 176 mil cotistas. Então a cota no fechamento, né, do mercado de julho estava em R$ 107, com um pouquinho de ágio em relação à cota patrimonial. O rendimento, né, do mês de julho, que vai ser distribuído agora em agosto, foi de 0,93 centavos por cota, o que significa um dividend yield anualizado de 10,43. Lembrando que esses rendimentos, né, esses proventos são isentos de imposto de renda. Então, o fundo aí está com uma boa liquidez diária, né, mais de 9 milhões e meio de reais, com 56 imóveis. Então, aqui é importante também que o fundo não tem vacância física e nem financeira. A informação mais importante, creio que, desse relatório gerencial é que o fundo ele anunciou que adquiriu um imóvel para a locação do Hospital Albert Einstein. Então, é um projeto que está em desenvolvimento, que vai ser basicamente entregue em julho de 2026. O fundo aqui elenca algumas das razões que levou a gestão a entrar nessa operação. Então, o contrato ele é de natureza atípica e possui um prazo de 20 anos, que vai ter uma garantia na modalidade seguro-garantia, né? Contratado junto a uma seguradora de primeira linha, e a operação traz diversificação de inquilinos e de segmento para o TXF11, porque a gente sabe, né, que o fundo é majoritariamente exposto ao segmento de varejo, aumenta a exposição do fundo a imóveis localizados na cidade de São Paulo, aumenta o prazo médio dos contratos de locação, aumenta a concentração da receita do TXF11, advinda, né, de contratos atípicos, além de, na visão da gestão, maximizar o potencial de retorno do cotista no fundo no médio e no longo prazo. Então, essas são algumas das razões, né, que levaram ao time de gestão a fazer parte, né, alocar capital do fundo nessa operação. Então, como a gente já viu, né, 93 centavos distribuídos agora no dia 14 de agosto. Interessante que a data a data que dá direito aos proventos, foi 31 de julho. Então, basicamente, o investidor que comprou cotas desse fundo imobiliário até o dia 31 de julho, ele vai receber os seus rendimentos já no dia 14 de agosto. Então, um intervalo aí de apenas 2 semanas para o investidor já começar a receber os seus proventos. Isso é muito interessante. Então, aqui o fundo faz alguns comentários, né, sobre situação macroeconômica, que a gente não vai comentar isso agora. Alguns outros comentários que a gente já frisou, né, sobre a distribuição. Aqui o fundo traz que as cotas, né, no mercado secundário se valorizaram em 2,6%, enquanto o IFIX valorizou 0,5%, basicamente. O fundo já superou, né, a marca de 176 mil cotistas e o volume de negociação, né, a liquidez, aí em mais de 9 milhões e meio de reais. Então, algumas informações. Esse fato relevante sobre o Hospital Albert Einstein ocupa basicamente uma parte importante, não só desse relatório, mas também de um fato relevante que foi emitido alguns dias atrás. Então, sugiro que o investidor, caso queira analisar minuciosamente esse movimento, né, da gestão, sugiro que leia completamente esses documentos. Vou trazer só alguns pontos importantes. É que o valor total, né, basicamente dessa operação, é de mais de 620 milhões de reais, né? Valor correspondente à primeira parcela, o reembolso, né, do custo já incorrido na obra, que começou em dezembro de 2023, então a obra já está em andamento e que está com 7% da evolução realizada.
O valor restante será pago conforme o cronograma previsto no contrato de aquisição, sendo que o preço da fração ideal do terreno será pago em 5 parcelas semestrais e o reembolso do valor da obra correspondente à participação do fundo será pago mensalmente até a conclusão do hospital. A expectativa é que o TRX F11 desembolse cerca de 160 milhões de reais nesse projeto até dezembro de 2024. Então, nesse segundo semestre, a expectativa é de 160 milhões de reais, né, gastos pelo fundo, com recursos que já estão no caixa do fundo, ou seja, o fundo já captou, né, esse valor advindo da última emissão de cotas. Então, esse é basicamente um planejamento financeiro, né, de como que vão ser esses gastos por parte do fundo. Ele fala um pouquinho mais sobre essa operação, fala novamente sobre os pontos positivos, né, que levaram a gestão a investir nessa operação. Aqui ele faz um comparativo de como era a carteira do fundo antes do investimento nessa operação e como vai ser a carteira após, né, essa operação. Então, se a gente vê o valor investido em imóveis, aqui a gente está falando antes dessa operação em 2,4 bi, sendo superada a marca de 3 bilhões após essa operação. O número de imóveis vai aumentar né? Presença em estados vai ser a mesma coisa, presença em cidades também vai ser a mesma coisa. A ABL total aqui do fundo vai aumentar aí quase 30 mil metros quadrados, né? Mais 5% de ABL, a área de terreno também mais 2%, e o prazo médio de contratos mais 7%, porque, como a gente viu, vai ser um contrato atípico de 20 anos. Então, esse é o projeto que já está em andamento, né? Que a gente vai ter algumas informações sobre isso. Então, 5 torres, né? Que vai ser o total, né, de alto padrão, sendo que 3 delas já foram entregues, né? E 2 remanescentes que devem ser entregues nos próximos meses. Das 5 torres 4 já foram integralmente comercializadas e a última está com 90% dos apartamentos comercializados, sendo que o preço pedido atualmente no empreendimento é de cerca de 30 mil reais por metro quadrado. A segunda fase, né, já está em andamento, consiste no desenvolvimento de uma outra torre residencial que deverá ser a mais alta da cidade de São Paulo, né, com 173 metros de altura, uma torre corporativa, um hotel, uma universidade, além do novo hospital Albert Einstein. Então, já existe todo um planejamento desse investimento. Então, ele traz bastante informações e especifica aqui alguns números do Hospital Albert Einstein, né, que está com mais de 11 mil funcionários, 7.500 médicos cadastrados, 73 mil metros quadrados de área construída, 180 consultórios, enfim, várias informações que são importantes, né, para o investidor avaliar a escolha, né, da gestão de se investir nessa operação. Então, aqui, para a DRE do fundo, a gente verifica, né, que as receitas imobiliárias foram em linha, né, com os meses passados, os rendimentos mobiliários, né, também foram em linha basicamente do mês passado, né, de junho. As receitas financeiras, né, basicamente em linha também com, né, nesse quadrimestre que a gente está vendo aqui, total de receitas, né, basicamente um pouquinho superior do que abril e maio e um pouquinho inferior do que junho. As despesas operacionais e as despesas financeiras também ficaram basicamente em linha dos meses passados. Não teve nenhum evento, teve nenhuma operação, né, que demandou maiores despesas para o fundo. Fora essa, é claro, dessa nova alocação que o fundo vai fazer. A total de despesas basicamente em linha, né, com os meses passados, e o resultado operacional por cota foi de 82 centavos, sendo que o fundo se utilizou de reservas acumuladas, né? Então, o fundo, ele distribuiu 93 centavos, sendo que o resultado operacional foi 82. O fundo tem um rendimento por cota acumulado ainda de 12 centavos. Então, aqui a composição, né,
da distribuição, então a receita imobiliária sendo a maior parte, a receita de fundos imobiliários também sendo bastante importante, a receita financeira e as despesas operacionais aqui em preto, as despesas financeiras, a reserva, né, de lucro e o resultado distribuído, que é de 93 centavos, que é em linha do que o fundo já tem distribuído nos últimos meses. Aqui a gente tem o guidance, né, que é uma previsão, né, de rentabilidade dos rendimentos, basicamente. Então, um mínimo de 90 centavos e um máximo de 93 centavos até dezembro desse ano. Então, aqui a evolução da base de cotistas, a evolução, né, do valor da cota em relação ao valor do CDI líquido, do IPCA mais 6, do IFIX. E aqui também um gráfico sobre o desempenho do fundo TRXFA Mercado, do patrimonial, IPCA mais 6, né, que é um índice muito difícil de ser vencido, né? O CDI, basicamente a gente vê que o fundo ele consegue bater, né, com uma certa folga, né, o TRXFA Mercado, o CDI, mais que o IPCA mais 6 ainda é um índice que o fundo não consegue bater. Mas é óbvio que, como se trata de um investimento de longo prazo, precisa ser obedecido esse critério, né, do tempo do fundo. Então, o prazo médio aqui dos contratos é de 16 anos, né, um fundo aí com contratos bastante longos, aqui com o vencimento dos contratos 2,48% em 2032 e a partir de 2035 ali que vão ter outros vencimentos, então um fundo com bastante folga aí para os seus contratos. A maior parte do contrato, né, vai ser reajustado em IPCA, né, um índice de inflação aqui do Brasil. Aqui também tem a alocação dos recursos, né, do fundo. Então, em imóvel, né, é 52%, o TXB que é uma operação incorporada ao TXF, mais 22%, FBI 5,75%, um percentual em renda fixa, né, que basicamente como o fundo fez novas captações, né, então tem esse percentual bastante elevado em fundos imobiliários, o fundo tem 8%. Então, o fundo está com quase 60%, né, em exposição ao segmento de atacadistas, 26% no segmento de varejo e casa e construção, 13%. Então, basicamente, um fundo muito exposto ao varejo, 95,1%, e do hospital, 4,9%. Então, aqui tem os inquilinos, né, mais representativos do fundo, então a rede, né, Açaí sendo o maior inquilino, né, com maior percentual, a distribuição dos estados e o percentual também, né, dos estados no fundo. Então, o estado de São Paulo aí com quase metade da receita do fundo, né, sendo 45%. Então, a estrutura patrimonial, né, como a gente mencionou antes, o fundo tem bastante exposição a lojas, tem essa operação do TXB incorporado, né, que ele indiretamente é dono também de outras lojas. Aqui o fundo fala sobre o seu patrimônio investido, fala sobre a alavancagem, né, a dívida do fundo, que está em basicamente 16%. A gente vai ter um plano, né, de amortização desses CRIs, né, dessa alavancagem, que em relação ao PL, a gente verifica que não representa um percentual elevado, né, do PL do fundo. Isso é muito importante. Uma outra informação importante é que o prazo médio da dívida ele é inferior ao prazo médio dos contratos. Né, o prazo médio da dívida aqui de 13 anos, sendo que o prazo dos contratos, né, o prazo médio é de 16 anos, como a gente já viu. E aqui a projeção da dívida em relação ao ativo total do TXF. Então, esses são os planejamentos, né, de pagamentos do fundo. Aqui também traz um pouquinho do portfólio, né, que enfim, o fundo tem, são vários imóveis, então o investidor pode fazer uma análise pormenorizada, né, dos imóveis, né, que o fundo detém. E também tem alguns imóveis que o fundo está desenvolvendo. Aqui embaixo, que a gente vai ver por último. Então, aqui, os imóveis em construção, em Aracaju, que ainda não começou.
Em Caruaru, que já está com 94% de acabamento, né? Previsão para entrega agora em agosto de 2024. Aqui em Caruaru, Orelhão Dourado, né? Já está 100%. E aqui está em desenvolvimento, né? Essa obra Max na região metropolitana do Rio, né? Que aqui os projetos se encontram em fase de aprovação nas respectivas prefeituras. Em São José dos Campos também, né? Cidade onde eu moro, que está com... Eles haviam escolhido um terreno anteriormente, que acabou que não deu certo a construção nesse local, e o fundo aqui fala que a obra Max segue válido, o contrato BTS assinado com a obra Max segue válido, seguimos buscando outra alternativa de área para o desenvolvimento desse imóvel, então teve que ser alterado a localização. Então tem em Jundiaí com 61% de obra evoluída, né? E o Hospital Albert Einstein com 7% da obra evoluída, como a gente já tinha mencionado anteriormente. Então, essas são algumas informações do fundo. Claro que eu recomendo que você faça a sua própria análise, né? Que você veja essas informações, eventualmente as informações do relatório gerencial anterior, de outros fatos relevantes, e tome aí as suas conclusões em relação a esse fundo. Joia, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo e até o próximo.